Opa, aqui é o Gabriel da Brasília Construtec e Escola de Construção. Somos um time atuante na construção civil, formando profissionais e concretizando sonhos. Quem é o Gabriel e quem é a Brasília Construtec? Eu nasci em um hospital localizado no Distrito Federal, no bairro Lago Sul, mas eu morava nessa época na Ceilândia, na QNO, Quadra Norte O 15. Quem conhece aqui Taguatinga, Distrito Federal, sabe que tem a QNA, QNB, QNC, QND, aí vai indo até lá para Ceilândia, QNO, lá no final. E logo após, mudei logo criança para o condomínio privê. Depois voltei para morar no setor O, na quadra 5, e em 99 eu mudei para Vicente Pires. Eu era um aluno assim. No começo, até a quinta série, eu tirava muitas honras ao méritos. Aí, quando eu mudei, foi bem em 99 para Taguatinga, na escola eu comecei a matar aula, acabei até reprovando na quinta série. Por que você está falando isso, professor? Porque muitas vezes a pessoa acha que porque reprovou, porque estudou em escola pública, que foi o meu caso também, não consegue ser um engenheiro, não consegue ser um grande empresário, mas eu vou contar um pouco da minha história para você ver que você também consegue. Então eu vim de uma escola pública, reprovei na quinta série e depois eu fui para Taguatinga e eu reprovei até mais de uma vez. Depois eu comecei a trabalhar com 13 anos. Por quê? Justamente porque eu estava reprovando na escola, então eu não tinha aquelas regalias, né? Não tinha aquela mesada, aqueles presentes de final do ano. Não, eu era meio. Não dava orgulho. Em contrapartida, eu também não tinha luxo, né? Aquele luxo. E com 13 anos ali eu me vi querendo tênis, querendo materiais escolares assim bonitos, de luxo, mais caro. Então, eu saí no comércio, colocar uma musiquinha aqui pra gente para ficar mais animado. Então, no comércio, eu fui no comércio lá próximo da minha casa e primeiro comércio, um lava-jato de carro. Eu já até contei aqui a retrospectiva 2022, contei um pouco da minha história, que foi a retrospectiva até chegar. Só que nesse vídeo eu vou falar um pouco mais da área profissional. Não somente a minha história, mas a parte também da Brasília Construtec. Isso foi em 2003, por aí. E eu perguntei, posso trabalhar aí no Lava Jato? Tem vaga de emprego? Aí o Jackson, meu patrão, meu primeiro patrão, me deu essa oportunidade, meu primeiro emprego. E falou: olha, você pode vir na sexta, sábado e domingo lavar tapete. Então eu comecei só lavando tapete de carro. Só tapete. O carro chegava, tapete. Nos 3 dias eu ganhava R$ 25. Na época era um dinheiro bom, né? Porque o salário mínimo era 200, R$ 300. Não lembro direito nessa época, mas era um bom dinheiro para mim. Com 13 anos dava para juntar ali e comprar o que eu queria, dava para lanchar na escola. O que aconteceu? Como eu gostava muito daquele trabalho, um dia o lavador de carro da interna, que lava por dentro o carro, faltou. Aí ele: Gabriel, tem como assumir a missão? Fica lá no lugar dele? E como eu sempre fui muito dedicado, dou o melhor no que eu faço e faço o que eu gosto, eu caprichei, deixei o carro um brinco, recebi elogios do cliente e o meu patrão falou: olha, Gabriel, agora você vai ficar na interna.
Só que logo depois eu consegui um emprego de carteira assinada. Isso foi em 2005, 2004, 2005, por aí. Olha, gente, eu vou contar um segredo aqui. Eu nunca fiz script de vídeo nenhum. Para não dizer que eu nunca fiz de nenhum, aquele playlist 7 pilares para uma boa construção, eu tomei os tópicos, tomei notas para não esquecer os pilares, só os 7 pilares. Mas eu vou falando aqui e vai saindo. É uma habilidade que eu desenvolvi ao longo do tempo. Então eu estou contando aqui a minha história e a história da Brasília Construtec, para vocês saberem quem é e só força. Estou muito feliz também pelos novos inscritos, muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui. E os antigos inscritos já sabem que aqui é tudo nosso, beleza? Então bora lá. Comecei a trabalhar carteira assinada. Instalador de acessórios automotivos. Nisso eu fui buscar curso no Senai, fiz um curso de som automotivo, sistema de som automotivo. Lá nós desmontamos uma maré, o Candy, cheia de som até no teto. E o professor do Senai estava vendendo um curso particular de personalização e acabamento. E eu ingressei, fiz o outro curso, personalização e acabamento, e foi onde eu me deparei com a primeira parte elétrica. E é muito parecido com a de imóveis, de moto, de carro. É bem parecido, a base é a mesma. É uma fonte geradora, tem ali a bateria, armazenamento de carga, tem o fusível, que é a chave protetora ali, tem o liga-desliga e o sistema. Tem o aterramento, tem o positivo, o negativo, o curto-circuito. Se não tiver os dispositivos de proteção, pode causar até mesmo incêndio. Então, foi aí que eu já comecei a trabalhar com elétrica. E logo depois também, pouco tempo, eu fiz um acordo, foi 2 anos, tá? 2 anos, fiz um acordo lá com esse outro meu patrão da loja de acessórios automotivos e saí da empresa com R$ 5.000. Foi aí, em 2005, que eu comecei a empreender. Eu sempre tive na minha cabeça empreendedorismo, sempre gostei muito de empreender. Então, foi onde eu comecei o meu primeiro empreendimento, em 2005, com R$ 5.000, e consegui um parceiro, um sócio, com mais R$ 5.000. E nós montamos a loja, 5.000 de cada, com R$ 10.000. E eu trabalhei lá uns 3 anos por aí. Teve uma lei lá que a gente vendia engate de carro. Não sei se vocês lembram dessa regulamentação de engate. Então, nessa época, eu ganhava muito dinheiro. Tinha dia que eu ganhava muito para mim, né? Naquela época, na minha realidade. Eu estava ali com meus 16 anos, ganhando R$ 1.000 por dia. Tinha dia que eu ganhava R$ 1.000. Tinha dia que ganhava 300, mas nunca menos que 300 por dia. De 300 a R$ 1.000 todo dia ali a gente rachava. Chegou a conta de luz, R$ 200, 100 para cada. Rendeu um lucro ali, vendeu um parafuso, R$ 2, R$ 1 para cada. Na hora de comprar, R$ 1,50 de cada. Foi o nosso combinado lá. Tudo rachado meio a meio. E eu me deparei em uma vida que, para minha loja crescer, eu precisava de R$ 1.000.000. Ou ficar naquela vida de trabalhador, dono de oficina de carro. Nada contra, nota 1.000. Só que eu sentia vontade de estudar. Eu sabia que eu precisava de um nível superior. Então, eu fui buscar
Na verdade, ali quando eu comecei a fazer um supletivo, né? Para recuperar o tempo que eu perdi reprovando na quinta série. Então, assim, não foi aquele supletivo de terminar tudo em um mês. Não, foi uma aceleração. Uma série em 6 meses. Foi até pelo SESC do Comércio. SESC, muito bom. Lá era assim, a gente aprendia, só que sem enrolação. O conteúdo em cima ali direto. E lá eu comecei a estudar com pessoas de idade. Tinha a mãe e a filha que estudavam na mesma sala comigo. Pessoas que trabalhavam o dia inteiro já com família e ainda precisava estudar. Então eu comecei a dar valor no meu estudo. Quando eu formei ali no terceiro ano do segundo grau, eu fiz uma prova para um concurso, para eu dizer que nunca quis passar em concurso. Eu fiz um teste, né? Eu sempre, tudo que eu faço, eu entrego nas mãos de Deus, desde pequeno. Então eu entreguei essa prova nas mãos de Deus. E eram 1.600 vagas, muitas vagas. O concurso, a nota de corte era 34. E na prova, eu tirei 32. E eles chamaram quem estava com 34. E aí não deu 1.500. Chamaram quem estava com 33. Quando começaram a chamar quem estava com 32, acabaram as vagas. Preencheram as 1.600 vagas. Era para ser agente técnico penitenciário. Técnico penitenciário aqui no Distrito Federal. Então, eu vi que não era aquilo. Se fosse meu sonho, se tivesse alguns sinais de Deus, eu ia até fazer a prova novamente, que eu tenho certeza que eu ia passar. Porque geralmente quando você vai estudando, só que não, eu falei, não, isso não é para mim. E quando eu comecei a faculdade, isso foi em 2008, eu fui fazer a matrícula e eu gostava muito dessa parte de mecânica, de elétrica. Então eu fui na intenção de fazer engenharia elétrica. E aí eu entrei, primeiro semestre, segundo semestre. Eu falei, olha, mecânica e elétrica é mecatrônica. Então eu vou fazer engenharia mecatrônica, bora lá. Aí vendi minha parte da loja. Eu comprei a loja, a minha parte foi R$ 5.000 e na hora de vender, eu parcelei para o meu sócio lá 10 de mil, que foi aonde eu paguei o primeiro ano de faculdade. Todo mês ele me dava lá R$ 1.000. Então eu vendi a minha loja para fazer faculdade. De início eu comecei fazendo engenharia mecatrônica, só que como eu estava já sem trabalho, só estudando, eu senti necessidade de um estágio. Então eu fiz o cadastro aqui no CIA, aqui em Brasília, que é uma integração entre comércios e estudantes, e não tinha vaga de emprego para quem trabalhava com isso. Então eu mudei o meu cadastro no CIA, porque estava um boom de construção civil aqui em 2008. Coloquei para estudar para engenharia civil e começou a chover vagas. Apareceu logo no primeiro dia 4 vagas. Aí eu falei, mudou a coisa aqui. Aí eu fui escolher qual a melhor empresa para trabalhar. E eu vi um aqui perto de casa, que ganhava bem, muito bem. Naquela época eu ganhava R$ 1.000 para trabalhar de 8 a meio-dia. Isso em 2008. É aquela empresa que cresceu tanto, virou multinacional. E eu ganhava R$ 19 de almoço por dia, mais R$ 12 de passagem. Na época que a passagem era R$ 3,
eu ganhava 4 passagens, que era 2 ônibus para ir, 2 para voltar, em dinheiro. E eu nem gastava isso tudo. Então, no segundo semestre, como estagiário em 2008, eu comecei ganhando mais de R$ 1.000. A obra é muito boa, a empresa gigantesca. Eu acompanhei mais de 100 obras, porque aqui virou um canteiro de obra dessa empresa na cidade aqui, Águas Claras. Ela tinha mais de 100 obras em andamento, só em Águas Claras, fora as obras que já tinham entregues e as que ainda iam entregar. E eu fiquei lá 2 anos, venceu o meu período de estágio, e um colega da faculdade, o irmão Johnson, se um dia ele assistir esse vídeo aí, gratidão, só força, tamo junto. A gente era da mesma sala e ele falou, sei de quem tá precisando de um estagiário. E me passou o contato. Comecei a trabalhar por indicação, ele é uma pessoa bacana, e já comecei a trabalhar ganhando R$ 500. Lá nessa outra empresa, eles queriam até me contratar na empresa que eu saí, que eu ganhava R$ 1.000, para eu continuar. Só que lá, uma obra só tinha 4 engenheiros e um arquiteto e 2 estagiários. Foi até interessante a entrevista de emprego. Tinha 15 concorrentes, vários alunos de faculdades públicas aí, top, e entrevistaram todos. E o chefe, Fabiano, também tem o meu respeito, falou, olha, só quero aqueles 2 ali, pode acabar a entrevista. E a obra não tinha nem começado, ele contratou a gente. Logo depois ele comprou uma fazenda e parou de trabalhar. Aposentou. Novo. Não tinha nem 40 anos, ele já parou de trabalhar. Comprou uma fazenda aí no Goiás. Então, eu comecei a trabalhar nessa obra lá. Não tinha nada. Tinha só a guarita. Inclusive, o dono da empresa uma vez estava com problema de medidas lá para aprovação do projeto e ele desceu lá no canteiro de helicóptero com a trena, segura aqui, mediu o terreno e falou, vou resolver. E, de fato, no outro dia já estava liberada a obra. E aí trabalhamos e tudo. Depois, quando eu fui para essa outra empresa para ganhar R$ 500, lá eu vesti a camisa mesmo, porque eu era estagiário. Logo depois teve uma obra de um shopping, e a multa contratual de atraso por dia era R$ 20.000 a multa. Então o dono da empresa tirou todos os engenheiros de todas as obras e levou para essa construção desse shopping. E eu era estagiário aqui na obra em Águas Claras, construção de um shopping. E no outro dia eu passei a ser o responsável geral da obra. Tinha o gerente da empresa que vinha uma vez por semana em cada obra. Então tinha um dia que eu passava com ele. Moisés, cara, também devo muito a ele. Ele falava para mim, a gente almoçava junto, ele falava que preferia pagar o salário de um engenheiro, preferia pagar para mim do que para os engenheiros, porque eu trabalhava, dava o gás para trabalhar lá. Assim, o meu trabalho rendia, eu trabalhava lá de 8 às meio-dia, eu chegava lá às 7 e saía 8 horas da noite, 9 até 10 horas da noite. Saía na hora de ir para a faculdade e às vezes matava até aula na faculdade para ficar na obra, que era concretagem, forma, cronograma apertado. Então a gente trabalhava noite adentro. E foi ali que eu ganhei a maior experiência. Por quê? Resolver problema dentro da obra. Você sabe, uma obra grande, um prédio, um shopping, toda hora é coisa para resolver. Falta algum material faltar, eu tinha que correr atrás na hora. E eu trabalhava muito
e ganhava R$ 500. Trabalhava o quê? De 7 até às vezes 10 horas da noite e ganhava R$ 500. Porque eu também não estava preocupado com dinheiro. Eu estava preocupado em trabalhar e aprender. Claro que eu não deixava atrapalhar o meu estudo. Quando era para eu sair 7, eu saía 6 horas para assistir aula. Mas ali eu trabalhei e achava que não tinha ninguém vendo. Só que tinha um engenheiro, Dr. Sérgio, que Deus o tenha, ele tá com Jesus. Ele tava vendo tudo, eu trabalhando ali. Então ele me ligou e falou: Gabriel, abri a minha própria empresa e você precisa trabalhar comigo. Eu falei: não, doutor, não posso, porque eu sou o responsável pela obra aqui. Na época, depois até veio um engenheiro, o doutor Fernando também, meu amigão até hoje. Se um dia assistir esse vídeo aqui, sou muito grato por você, pela sua vida. Vai estar sempre em minhas orações. Muito obrigado mesmo. Glorificado seja Deus pela sua vida. Então, o doutor Fernando me ensinou, foi um professor, um paizão para mim. E aprendi muito. Aí eu falei com o meu chefe lá, o gerente da empresa. Falei: olha, eu recebi uma proposta para ir para outra empresa. Só que eu não quero, porque aqui eu peguei do zero. Aqui a gente pegou na fundação, estamos entregando aqui a chave, a pintura, instalando elevadores. Aí ele falou: não, eu vou te contratar, vou fechar sua carteira, que na época eu era estagiário. Aí como técnico administrativo, de R$ 500 eu ia ganhar 1.500. Aí eu liguei lá pro doutor Sérgio, falei com ele: olha, tô recebendo R$ 1.500 aqui, mas eu não quero sair porque não é só dinheiro. Ele falou: não, eu te pago mais que o dobro que você tá recebendo aí. Eu falei: aí é diferente, né? Aí voltei lá no doutor lá, meu gerente, o Moisés, falei com ele e ele me falou tudinho e falou: olha, não quero que você saia, fica aqui na obra que você rende o trabalho, faz o serviço com perfeição. Eu falei: olha, doutor, não é só dinheiro, porque a sua empresa aqui é de Goiânia, depois a sua empresa vai sair daqui e eu vou ficar aqui ou ter que seguir. E eu não posso ir para Goiânia porque eu tenho a minha faculdade, eu preciso concluir meu curso de engenharia civil e prefiro uma empresa aqui do DF, de Brasília, que vai ficar aqui, tá nascendo agora, eu vou crescer junto com a empresa. Aí ele falou: não, tudo bem, eu entendo, se for melhor para você, beleza. Aí eu fui trabalhar com o Dr. Sérgio, um galpão industrial também, uma obra de muita complexidade, tá? A palavra certa. Vigas protendidas, quem trabalha com isso sabe o que é. Um vão de estrutura metálica de mais de 2.000 metros, sem nenhum pilar no meio, 70 por 30. E muita experiência, mais de 17 metros de altura, o telhado, para armazenar um galpão, piso industrial. Então lá eu aprendi muito e lá eu era o responsável. O doutor também só passava lá, via como é que estava, liberava a compra de materiais e eu tomei conta da obra, peguei a obra na fundação. Essa eu tive o prazer de entregar as chaves. Isso foi em 2012, por aí. Logo depois, me deu uma vontade de trabalhar com projetos, porque eu já tinha trabalhado em uma multinacional. Na época era a maior empresa do Brasil, incorporadora. Era a maior empresa de incorporação do Brasil, que virou multinacional, porque a empresa do Canadá comprou. A empresa começou do zero e cresceu muito durante 5 anos. Já contei essa história aqui no canal também. E foi aí que eu comecei a me interessar por projetos. Peguei, o projetista foi visitar lá a nossa obra para ver como é que estava o andamento da obra. E eu perguntei para ele se ele tinha uma oportunidade para mim de trabalho
e ele era de Goiânia. Ele falou, tem um amigo, inclusive esse amigo foi junto com ele para visitar a obra, porque como um amigo dele é aqui de Brasília, e ele é de Goiânia. Aí ele veio aqui para Brasília para visitar a nossa obra, e o amigo dele de Goiânia foi com ele acompanhar e colocar as conversas em dias. E lá eu liguei para ele, e lá eu peguei o contato, depois liguei para ele e falei, olha, estou precisando de um estágio de projetos. E aí ele falou, pode começar hoje, só que a obra não tinha acabado. Então eu falei, olha, vou só terminar a obra aqui, entregar a chave para ir para aí. Aí você me espera? Espera. Ele ainda me esperou uns 4 meses, 5 meses eu terminar a obra, e o meu patrão também não queria me liberar. A obra já estava pronta e ele queria me contratar para ficar lá, só administrando a manutenção da empresa. Eu falei, não, preciso aprender a trabalhar com projetos. Outra vez, estava ganhando em torno de R$ 4.000, e nessa época, sim, eu larguei o emprego para ganhar R$ 4.000, e se eu negociasse com ele, ele ainda aumentava meu salário, porque ele não queria que eu saísse de lá, nem ele, nem o cliente. Então eu abri mão, foi aí que eu tive assim uma dificuldade financeira, porque eu tomei uma decisão, porque as minhas despesas já estavam engolindo os 4.000, e eu abri mão de tudo para ganhar R$ 500 novamente, porque realmente ali eu não estava interessado no dinheiro, eu estava interessado no conhecimento. Inclusive, esses R$ 500 eram um presente para mim, porque eu tinha que pagar para trabalhar com ele, porque eu era estagiário e eu não sabia nada. E ele me ensinava tudo, ou seja, ele parava o trabalho dele para me ensinar, e eu não estava rendendo. Só que 2013, 2014, 2015, aí eu já comecei a produzir. Quando foi em 2014, eu tive uma oportunidade também de uma sociedade em uma empresa. Um colega da faculdade me convidou para fazer uma sociedade numa construtora. Aí eu fiz o teste, trabalhamos juntos, também não deu certo. Eu vi que não valia a pena para mim. Nisso eu continuei no escritório de projetos. Só que aí em 2014, como a sociedade não deu certo, aí eu abri o meu próprio CNPJ, onde nasceu a minha primeira empresa de construção civil, que na época eu coloquei o nome de Reforma Brasília. Quem me conhece há muito tempo sabe, a logomarca era a mesma, nasceu com esse aviãozinho aí. Então foi aí que nasceu a empresa Reforma Brasília, que logo após virou Brasília Construtec. A Reforma Brasília nasceu com espírito de pequena empresa, empresa de bairro. Empresa ali para reformar, trocar a cerâmica dos vizinhos, hidráulica, elétrica. Mas quem é empreendedor, empresário, sabe que aquela galera ali próximo de você não são os primeiros que vão te dar oportunidade. Inclusive, o primeiro contrato nosso foi em Goiás, foi em Rio Verde, quase 700 quilômetros daqui. Então, para você ver, a empresa nasceu para ser empresa de bairro, para consertar imóveis da família, de vizinhos, mas não. Quem dá oportunidade para você são os de longe. Então, eu fui para Rio Verde, mandei uma equipe lá com 7 profissionais, trocamos o piso de 2 coberturas, porque estava com a manta furada. Depois eu vou passar um vídeo aqui no canal de algumas obras que eu realizei, mostrar as fotos e contar como foi a obra, as dificuldades que eu passei, como eu passei pelas dificuldades e o que eu aprendi ali que eu posso passar para vocês. Nosso canal aqui é 100%
transbordar conhecimento. Tanto é que o que você aprender aqui, se você passar para outras pessoas, ensinar o que você aprender, muito bom, multiplicar o conhecimento. Quando eu abri o meu CNPJ, a Reforma Brasília pegou essa obra em Rio Verde, depois uma loja no shopping Taguatinga Shopping, reformar lojas, e no Pátio Brasil. Logo após peguei a reforma de um clube, fechamos um contrato para a reforma de um clube aqui no Lago Sul, uma ampliação e reforma. Quem segue a gente tem tempo no Instagram, o Instagram da empresa Brasília Construtec, lá embaixo tem essas fotos lá, é o mesmo Instagram. E depois que essas obras que eu fiz, aí foi quando eu formei, que foi em 2014, 2015. Eu formei e comecei a pegar laudos. Olha, quando foi 2014, eu recebi uma ligação de um número de São Paulo. Eu fiquei até meio cismado, né? São Paulo, não conheço. Aí o cara falou, tô precisando de engenheiro, peguei seu telefone aí no Google, engenheiro em Brasília, preciso de fazer umas vistorias. Você pode fazer a vistoria para mim e depois eu te pago? Aí, como eu tava com sede de crescer, eu falei, posso, na hora. Aí ele me passou o tutorial ali, o manual de como faz, e eu fiz na confiança. Se eu não recebesse ali aquela vistoria também, ia ser um aprendizado para mim. Mas ele pagou bacana, pagou certinho e derramou vistorias para mim. Tinha mês que eu fazia mais de 40 vistorias e até hoje eu trabalho com essa empresa. Vai fazer 10 anos que essa empresa teve mês que ela me ajudou. Não tinha outros trabalhos, mas tinha 30 vistorias, 40 vistorias. E, em paralelo, obras. Mas essa empresa foi um outro contrato, que foi quando eu mudei o nome da empresa para Engenharia Brasília. Foi quando eu comecei a fazer vistorias, laudos, avaliação de imóveis, tirar ART, né? Quando a empresa começou realmente a prestar serviço de engenheiro. Tanto porque antes também eu não era formado, então eu ficava dependendo do meu ex-chefe, que a gente até tem parceria até hoje também, como parceiro, a gente dividia o dinheiro ali dos trabalhos e ele assinava. Ficava até com uma parte a mais. Ele 60% e eu 40%. E ele assinava. Mas depois, quando eu formei, ficou 50-50. Beleza. Porque realmente eu fico dependendo dos outros. Ou seja, você não é engenheiro civil, você pode trabalhar com construção civil. Só que você vai ter que ter um parceiro, engenheiro, ou uma empresa, uma construtora, ou até a gente mesmo aqui, fazer uma parceria que nada mais é do que um trabalho de consultoria. Você vai acompanhar a obra com um profissional. E foi aí que nasceu a Engenharia Brasília, que era Reforma Brasília, logo virou Engenharia Brasília. Ela ficou como Reforma Brasília uns 2 anos, que aí foi 2014, 2015, aí veio a Brasília, Engenharia Brasília. Eu pesquisei e vi que o nome da profissão era, e primeiro, né, para as pessoas entenderem o que eu faço. Só que esse doutor Sérgio, que eu trabalhava com ele, toda vez ele falava errado, falava trocado. Brasília Reformas. Brasília Engenharia. Toda vez ele falava trocado. Aí eu até inverti o nome em homenagem a ele. Veio a Engenharia Brasília prestando esse serviço. Serviço de laudo, de vistoria, de reforma também, porque aqui em nossa cidade
começou a exigir, né, os condomínios exigem o laudo, o projeto, o memorial descritivo, uma RT. Precisa ser o engenheiro. Teve uma empresa de engenharia. Veio a Engenharia Brasília. E esse meu chefe, meu patrão, que no caso virou parceiro, eu era estagiário, venceu o contrato em 2015, 2016, aí eu trabalhava com ele e tenho a Engenharia Brasília. Fazia em paralelo, porque lá com ele é só projeto de cálculo estrutural. E a Engenharia Brasília nasceu mais com o intuito de fazer obras. Então, lá dentro do escritório, teve uma demanda de projeto de elétrica e hidráulica. Eu me especializei em projeto de elétrica e hidráulica para fazer o pacote completo. Faz o de estrutura e eu o de instalações. Aí a gente pegou vários projetos. Ele também já tem uma demanda assim de projetos mais de obras de artes especiais. Sempre me passava para trabalhar junto. E ele é professor na universidade. Ele é sênior, engenheiro sênior e professor. E eu vendo ali ele corrigindo prova, elaborando trabalhos, conteúdo de escola, e senti uma vontade de dar aula. Gostei de ver o professor e tal, e me encantei por essa área. E fui correr atrás de como ser um professor, né? Liguei em algumas escolas, peguei o telefone na internet, coloquei na mão de Deus e falei, Senhor, se for para ser, já tinha ligado em 3. Tem pouca escola de construção civil aqui na minha cidade. Mas já estava para desistir. Aí quando eu falei, vou ligar só em mais uma. Quando eu liguei, atendeu a Gláucia, que trabalha lá até hoje. Eu dou aula nessa escola também, curso presencial. Agradeço muito se um dia você assistir esse vídeo aí, a Gláucia me deu uma oportunidade incrível, porque eu não tinha experiência. E ela me abriu as portas. Ela falou, olha, você consegue estar aqui daqui 1 hora? Aí eu falei, eita, 1 hora não, que eu ia de ônibus, mas em 2 horas eu consigo. Ela falou, pode ser, daqui 2 horas você corre aqui. Eu tomei banho, vesti a roupa bacana, fui pra parada, peguei o ônibus, tuf, antes de 2 horas eu já estava lá. Ela era coordenadora da escola. Aí ela falou, olha, você vai dar uma aula para mim e para a diretora, para a gente ver o seu desempenho como professor. Beleza. O assunto era hidráulica. Como eu já estava especializado em projeto de hidráulica, eu domino o assunto. Quando deu 5 minutos, ela já falou, pode parar, pode parar, pode parar, está contratado, está aqui sua escala, pode vir esses dias, está aqui o contrato, você está contratado. Aí, glória a Deus, comecei a dar aula. No primeiro dia cheguei meio nervoso lá na escola. Tinha um pessoal bacana, já fez amizade. As alunas também falaram que nunca ia faltar uma aula minha. Ia assistir todas, ia ser assíduas e tudo. E de fato foram, só nota boa. E cresceram na carreira. Tem até alguns alunos que acompanham a gente até hoje, fez o curso lá comigo. Isso foi em 2016, 2017. Quando foi em 2018, eu vi uma necessidade de uma escola online. Por quê? Porque ela é presencial. Então tinha muitos alunos de outra cidade que queriam vir para pagar hotel, para fazer o curso. E o curso era uma aula terça e quinta, 3 meses, 5, 6 meses de curso. Então era longe. E assim, o conteúdo de aula prática realmente é complicado. Mas os cursos ali de mestre de obras, de gerenciamento de obra, a mesma coisa eu estando aqui na sua frente, é a mesma coisa na sala de aula. Você vai aprender
igual ou até melhor, porque você vai estar no conforto da sua casa. E aí eu escrevi um livro de concreto armado, porque quando trabalho com projetos, muita gente não sabe ler o projeto, ou pega o projeto, sabe ler e não sabe executar da forma correta. Então nós criamos esse livro como um manual para auxiliar os clientes que contratavam nossos projetos, que depois virou um livro, está disponível para venda no nas nossas plataformas. Eu vou deixar aí o link na descrição. Quem tiver interesse, ainda está num preço bacana. E eu comecei a dar aula. Quando eu comecei a dar aula e trouxe essa parte para a empresa Engenharia Brasília, foi quando eu vi a necessidade de mudar o nome, que foi bem quando veio esses termos, né, de tecnologia, empresas automatizadas. Então eu já criei ali meu site moderno. Se vocês verem até hoje, o site brasiliaconstrutec.com, você pode entrar lá, pode se cadastrar para ser um fornecedor, para trabalhar conosco, pode vender um imóvel lá dentro do nosso site, pode aprender comprando o livro ou fazendo curso. Então é a solução completa. Você vem barriga verde, você faz o curso, aprende a construir, compra o livro, estuda, quer construir ou reformar? Constrói, pode fazer uma parceria com a gente na sua construção e depois você consegue lá dentro mesmo vender o seu imóvel. Atualmente eu estou trabalhando com poucas obras e já vou explicar por quê. Quando foi em 2008, através dessa escola que eu dou aula, eu fiz a parceria com uma loja de materiais de construção. Eu dava aula lá no final de semana para treinar os clientes. Era uma aula gratuita. Como instalar uma tomada, como instalar um chuveiro, apresentando um produto novo. Dava aula lá para os clientes. E para os próprios funcionários eu dava treinamento. E fazia serviço também. Quem conhece essa loja, lá a gente vende o material da obra e a instalação. Aí você passa o cartão lá no caixa e no outro dia a gente aparecia para instalar a sua cerâmica, para fazer uma pintura na sua casa, para realizar o seu trabalho. E é uma loja fina, uma loja da França. Ela é multinacional e o nosso cadastro serve para o mundo inteiro. Eu posso realizar obras na França com o mesmo cadastro que eu tenho aqui. E nisso teve uma demanda muito grande. Chegou uma época que eu estava com 10 obras de reforma de casa, de apartamento, troca cerâmica, reforma de cozinha e banheiros. E eu me deparei com os clientes querendo começar a ficar insatisfeitos devido ao atraso da obra. A obra atrasava um dia, 2 dias, o profissional faltava um dia, ou chegava meio bêbado, acontecia qualquer imprevisto e atrasava um dia na obra, 2, aí vai acumulando, e eu me deparei com obras atrasadas, com clientes não tão satisfeitos assim. Claro que depois que eu entregava a obra, eles ficavam satisfeitos, né? Mas durante a obra, eles ficavam preocupados com atraso, com qualidade, tudo, devido a estar com esse tanto de obras. Então, depois, eu até modelei um mentor, que é o Donald Trump. Ele tem na empresa dele o padrão ouro. Todas as obras é padrão ouro. Tem ouro nas obras.
bota ouro, bota torneira de ouro, maçaneta de ouro, tudo de ouro. Ou seja, focar na qualidade, que foi onde eu resolvi trabalhar com apenas uma obra. Mas se você um dia tiver essa oportunidade de conseguir pagar uma obra feita pela Brasília Construtec, é uma obra. Se as minhas mãos não estiver lá trabalhando, pelo menos os olhos eu vou estar olhando. Ou pessoas de muita confiança minha, porque hoje a gente entrega o padrão ouro. E eu trabalhei nessa empresa lá de fazer obra, adoidado, fiz mais de 30 obras, tinha 10 ao mesmo tempo, mas ia entregando e pegando mais, entregando e pegando mais. E não pegava mais, teve uma hora que eu mesmo, não quero não, ia lá, não queria terminar as que eu tava, 10, tá? Que foi onde eu implantei esse padrão ouro. Atualmente, a Brasília Construtec trabalha com obras de alto padrão. Resumindo aqui a história, nós somos de Taguatinga, Ceilândia, fazemos serviço aqui no Plano Piloto, somos do Distrito Federal. Eu falo Brasília, mas Brasília, quem conhece sabe que é só aquele desenho do avião, que é a mesma logomarca nossa aí. A Asa Sul e a Asa Norte, e tem as cidades satélites. Então, nós estamos no Distrito Federal, nós trabalhamos atualmente com obra de alto padrão, pegamos apenas uma obra de cada vez. Esses dias mesmo um colega veio me pedir para correr, para fazer um orçamento, que o serviço que estava atrasado, que não sei o quê. Acho que ele até ficou meio chateado, que eu falei que minha agenda estava cheia, que eu não ia conseguir. Para ele eu ia conseguir no outro mês, mas para outra pessoa era só no ano que vem, porque realmente ele é meu colega há muito tempo. Agendar com antecedência para fazer aquela obra padrão ouro. Então todo o dinheiro que eu ganhei 2018 até 2020, nós investimos tudo em ferramentas e tecnologia. 2020 eu estava nesse bololô de obras, 10 obras ao mesmo tempo, e resolvi fazer apenas uma de cada vez, começa, termina, padrão ouro. Padrão Brasília Construtec. Atualmente nós trabalhamos com construção civil, trabalhamos com compras e vendas de imóveis e essa parte de educação, que é justamente levar o conteúdo para vocês, que é a minha experiência de vida aqui. Então, quem é a Brasília Construtec? Hoje em dia, ela é essa empresa de tecnologia. Você pode conhecer o nosso site, comprar o nosso livro lá. Vou deixar na descrição do vídeo aí o nosso livro de concreto armado, importantíssimo numa construção. Se você for fazer uma obra, primeira coisa, já compra logo esse livro, porque ele vai te orientar até mesmo na projeção dessa obra. Outra coisa, temos a página aqui de energia solar, temos investimento também em bolsa de valores e estamos trabalhando com conteúdo de educação. Atualmente nós fazemos serviço voluntário de plantio de árvores, recuperação de nascentes. Quem viu lá no canal do YouTube o vídeo de reflorestamento, nós ajudamos a plantar mais de 1.000 árvores em um dia. E quando eu passo lá, eu molho as plantas. Agora vai começando a chuva, vai crescer o mato, vai tirar o mato ao redor da planta, vai crescer. Nós plantamos mais de 1.000 árvores, somente árvores nativas, para recuperação de nascentes. Vejo muita gente reclamando do calor,
que está fazendo. Não sei aí na sua cidade, mas aqui no Distrito Federal, agora outubro de 2023, agosto, acabou agora, o início de outubro, está muito calor. E eu não sei se você acredita ou não em aquecimento global, muita gente não acredita, mas existindo ou não, a gente faz a nossa parte, trabalho de formiguinha, eu dou maior apoio, incentivo para vocês trabalharem como trabalho voluntário. E você não precisa se inscrever em grandes grupos para participar de grandes eventos. Não. Esses dias eu estava reclamando da sujeira na cidade. Eu estava olhando papel de salgadinho no chão ao lado da lixeira. Eu pensando que o pessoal hoje em dia ainda não tem a consciência, né, de esticar o braço e colocar dentro da lixeira. Aí depois eu pensei, em vez de reclamar, por que eu não vou lá e pego o lixo e coloco na lixeira? Aí esses dias eu fui aqui no shopping, caminhando, e me deparei pegando lixo na rua. Peguei mais de 10 lixos na rua. E tudo perto da lixeira. Então eu pegava o lixo, colocava na lixeira. Tinha um pessoal andando atrás de mim, deve até ter pensado que eu tava... Eu até parei com isso, para não ficar bitolado e o povo não pensar que eu tô catando lixo. Mas é interessante isso. Você pega o lixo lá, coloca na lixeira. Onde eu passei, a cidade ficou limpinha, não ficou uma sujeirinha no chão. A calçada é bonita, com gramado. Então eu limpei. Onde eu passei, não ficou uma sujeira. E tinha muito, mais de 10 tirei. Então eu incentivo vocês a preservarem o meio ambiente. Estou muito grato por vocês estarem aqui acompanhando. E eu fiquei impressionado que eu fui pesquisar aqui de onde vocês estão me assistindo. Esses dias eu fiz um vídeo aqui no canal dando um salve, um abração de coração para coração, em agradecimento aos inscritos. E falei o nome de alguns inscritos. E eu perguntei, né, de onde vocês estão falando, tive essa curiosidade e fiquei impressionado aonde o nosso conteúdo está chegando. E eu quero mandar um salve para a cidade de vocês, para o país de vocês. Aqui é o nosso canal do YouTube. Aqui é o nosso canal da Brasília Construtec. Quem trabalha com YouTube sabe. Estatística do canal. Do nosso canal. De onde vocês estão falando? Só o país aqui, olha. O tanto. Vou falar aqui agorinha. E as cidades, olha, por exemplo, Estados Unidos, Califórnia, Flórida, Massachusetts, Nova York, Texas, Califórnia, 58, Flórida, 42 visualizações, Nova York, 21 visualizações, Massachusetts, 19, Texas, 10 visualizações. Então, meus amigos, eu estou muito agradecido a todos vocês e
Isso está me motivando a continuar, tá? Então eu vou mandar aqui para vocês um salve para o país que vocês estão.